Olá pessoal, vamos mais uma vez aqui tratar de Direito Empresarial 2, dos títulos de crédito. Continuamos na segunda unidade e hoje vamos falar do endosso. Tá aí o conteúdo para vocês, a gente vai passar pela resolução da questão anterior, questão que nós deixamos na aula anterior, vamos falar da letra de câmbio do endosso, vou deixar novamente uma avaliação sobre esta aula e, por final, a bibliografia, como de costume, a bibliografia do Fábio Ulloa Coelho e do Marlon Tomazetti, acreditando que vocês têm acesso aos livros em formato digital. Eis a questão que nós tratamos na aula passada. É uma questão da CESP, uma questão mais recente, concurso para juiz de direito de 2019. João era o sacado de uma letra de câmbio no valor de R$ 1.000, com o vencimento previsto para 31 de dezembro de 2018. Em 1º de novembro de 2018, ao receber o título para aceite, ele discordou do aceite e declarou no anverso que aceitaria pagar somente R$ 500. Nessa situação hipotética, o aceite parcial. O aceite foi parcial e. Vamos ver as opções. Nessa situação hipotética, o aceite foi parcial e. Aí eu já marquei para vocês o item correto, é a letra C, limitativo, com a possibilidade de execução do título após a recusa parcial com vencimento antecipado do título. É exatamente o que a gente viu na aula passada. A gente tem aí um aceite parcial e a consequência do aceite parcial é que a execução, o vencimento se dá de forma antecipada e, obviamente, não se dá de forma antecipada para o sacado, mas para o sacador. Mas sim se dá de forma antecipada. A gente falou que, posteriormente, o sacador, que se torna aí o co-obrigado, ele pode, em ação regressiva, cobrar o valor daquele que aceitou, ainda que de forma parcial. É limitativo aí para a gente diferenciar dos outros itens, modificativo ou limitativo, porque a gente viu que quando se tratar de valor, esse aceite parcial ele é chamado de limitativo. Seria modificativo, então, se tratasse, por exemplo, de uma condição ou ainda de o local de recebimento do valor, especificamente nesse caso se chamaria de domiciliado. Não é isso? Foi isso que a gente viu na aula passada. Muito bem. Vamos aí para a aula de hoje, então, para o endosso. Para a gente falar de endosso, a gente tem que primeiro lembrar que os títulos de crédito, uma das vantagens do título de crédito está diretamente ligada à circulação do título. O título de crédito, a vantagem dele é que ele tem essa facilidade, ele faz com que o crédito circule mais facilmente. Então, o endosso é a forma de fazer circular o título de crédito. Inclusive, nós já tratamos dele em outros momentos, diferenciando o endosso da cessão civil. A cessão civil a gente tratou, fez a diferença. Isso significa, a gente lembrou lá, que todo título de crédito, na verdade, ele circula. Mas existem uns que podem circular através de endosso. Endosso mais tradição, a gente falou isso. E outros que, quando não circulam através de endosso, circulam através de cessão civil. Então, especificamente, a gente vai ver então hoje qual é a diferença, ou pelo menos o que é o endosso. Eu acho que na próxima aula a gente consegue fazer uma comparação mais detalhada entre endosso e cessão civil. Então, vamos começar aí com esses pretensos conceitos aí do Tomazetti e do Fabílio Coelho. Olha só, o endosso é uma declaração cambiária acessória que normalmente tem por objetivo objetivo e efeito, a transmissão do título. Então tá aí, o objetivo e o efeito do endosso é fazer circular. Tá? Então ele fala aí de transmissão do título. O Fabílio Coelho é o ato pelo qual o credor de um título de crédito com a cláusula à ordem transmite os seus direitos a outra pessoa. Nos dois conceitos, vocês devem aí guardar, o que se deve chamar atenção aí
é a possibilidade de transferência do título de crédito, exatamente a circulação. Fábio Coelho, assim como o Tomazetti também, ele nos lembra então que surgem duas novas situações jurídicas, a do endossante e a do endossatário. Eu vou repetir aqui um slide que nós já repetimos nas aulas anteriores, mostrando as figuras. A gente não está mais chamando de sujeito, está seguindo aí a doutrina do Fábio Coelho, a gente está chamando de situações jurídicas. E aí, ó, mostrando aqui, esse mesmo slide é o que a gente mostrou desde o começo, quando a gente foi falar de saque. Mas agora vão surgir dois novos aí, ó. Primeiro, aliás, desde quando a gente foi falar de saque, a gente já repetiu esse slide quando a gente foi falar do aceite, né? E aí você vai ver agora surgindo mais duas situações, que é a do endossante e a do endossatário. Bom, nós tínhamos a figura do sacador, aquele que emite. Nós temos o sacado, a quem é dada a ordem de pagamento. Quando ele aceita a ordem de pagamento, ele se torna um aceitante, se vincula à letra de câmbio. E temos o tomador, que é o beneficiado, quem vai receber, aí é o credor, é quem vai receber o crédito. O beneficiado, o tomador, ele é sempre o primeiro endossante. Por que ele é sempre o primeiro endossante? Porque como ele é o credor, ele é o titular do título de crédito, é ele a primeira pessoa que pode, porventura, se quiser, passar este título de crédito à frente, transferir. Então ele sempre vai ser o primeiro endossante. Se ele não quiser endossar, se ele não quiser transferir, se ele não quiser fazer a circulação, permitir a circulação do título de crédito, não vai haver endosso, porque ele é sempre o primeiro endossante. E aí, vou lembrar que o Tomazetti disse que o endosso é sempre facultativo. É facultativo, sim. Além de facultativo, ele diz também que é uma declaração unilateral. A gente vai ver aí. Tá bem relacionado também à forma. É unilateral porque só a assinatura dele, do endossante, já é suficiente para representar essa manifestação de vontade dele de transferir o título de crédito. Então, esse primeiro endossante aí, que é o tomador, ele vai deixar de ser o credor, com o endosso, com a transferência do título de crédito, e vai surgir um novo credor, que é o segundo, que é a segunda situação aí que surge, que é a situação do endossatário. O endossatário, portanto, é o novo credor, é aquele que recebeu por transferência, por endosso, o título de crédito. É óbvio que esse endossatário, como novo credor, pode sim fazer um novo endosso. E aí ele, o endossatário, que fez o novo endosso, deixa de ser credor, passa a ser chamado, por sua vez, de endossante. Então, um título de crédito, a gente já sai com essa ideia daqui, pode ter vários endossantes. Várias pessoas vão ficar vinculadas ao título de crédito. Mas toda vez que a gente tiver um novo endosso, teremos um novo credor e aquele que endossou, o endossante anterior, vai deixar de ser credor. Muito bem. A letra de câmbio, quanto à circulação, é em regra um título à ordem, pois contém implicitamente a cláusula à ordem, o que significa dizer que é transferível mediante endosso e tradição. Não há impedimento para que se inclua expressamente a cláusula não à ordem. Tá. Bom, a gente falou, em algum momento a gente fez a classificação dos títulos de crédito. E a gente classificou ali a letra de câmbio como um título à ordem. Tomazetti nos lembra que também são títulos à ordem em regra, assim como a letra de câmbio, a nota promissória e o cheque. A gente vai ver oportunamente cada um deles lá, nota promissória e cheque, mas ele já nos lembra que esses daí também têm presumido na cártula, tem presumido, cada um desses títulos de crédito aí, esta cláusula à ordem. O que significa dizer que, ainda que não tenha, não é necessário ter uma cláusula dizendo expressamente a ordem. Não é necessário essa cláusula expressa. Já se presume que esses títulos de crédito, aí a letra de câmbio, vamos ver a nota promissória, vamos ver o cheque, hoje a gente está vendo a letra de câmbio, então vou falar especificamente da letra de câmbio. A letra de câmbio, ela então tem
implicitamente essa cláusula de ordem. Significa que ela é transferível por endosso. Porém, nada impede que se impeça a transferência da letra de câmbio por endosso. Ou seja, pode-se fazer constar de forma expressa na letra de câmbio a cláusula contrária, a cláusula não à ordem. Com essa cláusula não à ordem, a letra de câmbio passa então a ser um título de crédito não transferível por endosso. E aí aqui é importantíssimo que eu repita algo que a gente já falou. Acredito, inclusive, que nós chegamos a falar nisso nas aulas presenciais, que a diferença, não, que o título de crédito com cláusula não à ordem não é um título não transferível, de maneira alguma. Ele não deixa de ser transferível, ele continua sendo transferível. O que ele não é mais transferível por esse ato, através desse ato cambiário que é o endosso. Mas ele pode ainda ser transferido por, por cessão civil. E aí, a principal diferença, vale sempre lembrar, eu sempre vou lembrar isso para vocês, que a cessão civil, a principal diferença, ela é pró-soluto. Lá na cessão civil, não responde aquele que fez a transferência pela insolvência do devedor, lembre-se disso. Então, isso aí é a diferença, a principal diferença para o endosso, em que o endossante vai responder, é a principal diferença para a cessão civil. Ok, tem acho que quem faz essa observação interessante é o Tomasetti. Ele faz o seguinte questionamento: bom, poderia uma letra de câmbio ter então a cláusula não à ordem e ainda assim alguém fazer constar lá, o endossante fazer constar lá a transferência por endosso, dizer expressamente que está transferindo por endosso. E aí ele pergunta, será que então, o que valeria? A cláusula não está lá, expressa a cláusula não e mesmo assim alguém tentou fazer a transferência por endosso. Ele menciona que há autores que dizem que não valeria de nada, não teria valor nenhum. Mas ele mesmo se apega à teoria, à corrente que diz que valeria como cessão civil. Olha o que ele está falando. Ele está falando que, ainda que tenha a cláusula não à ordem, se houver transferência em que o endossante ou a pessoa que está fazendo transferência acha que está fazendo por endosso, então faz constar lá que é uma transferência por endosso, não deixa de valer. Aliás, não vale como endosso, mas vale para fazer sim uma transferência na forma da cessão civil. Agora, sempre vale a pena a gente chamar a atenção aqui para as diferenças do Código Civil. Lembram que na aula passada a gente teve uma questão que eu disse para vocês que era um pouco mais difícil de resolver, porque você tinha que lembrar que existem títulos de créditos que estão tratados no Código Civil, mas não são os títulos de crédito que nós estudamos durante o semestre, porque os títulos de crédito que nós estudamos, a exemplo da letra de câmbio, eles são tratados por legislação específica, não se aplicando, portanto, às regras do Código Civil. Então, vamos ver o que é que diz o artigo 890 do Código Civil, que não se aplica para a letra de câmbio. Olha o que é que diz o artigo 890. Acompanhe aí, por favor, eu vou ler aqui. Consideram-se não escritas no título a cláusula de juros, a proibitiva de endosso, a excludente de responsabilidade pelo pagamento ou por despesas, a que dispense a observância de termos e formalidades prescritas e a que, além dos limites fixados em lei, exclua ou restringe direitos e obrigações. Chamar a atenção de vocês para o seguinte: consideram-se não escritas no título a cláusula de juros a proibitiva de endosso. Então, considera-se não escrita a proibitiva de endosso. E isso não vale para a letra de câmbio, porque você pode sim escrever uma cláusula proibitiva de endosso. Só que como é que se chama a cláusula proibitiva de endosso na letra de câmbio? Cláusula não à ordem. É exatamente isso. Então você pode escrever sim, você pode fazer constar de forma expressa a cláusula não à ordem. Então, lembrem-se, o artigo 890 não se aplica à letra de câmbio novamente. Então, os autores, eles sempre lembram que o endosso, ele em regra, é um ato oneroso.
portanto não é gratuito. Isso porque ninguém passaria para frente o título de crédito se não fosse para obter uma vantagem. Então você imagine que o título de crédito é no... no aliás, deixa eu falar melhor, que eu acho que da forma que eu falei, no mínimo ficou confuso, talvez até errado. Quando se diz que o ato de endosso é um ato oneroso, portanto não é gratuito, é que ele gera um ônus. Alguém que passa para frente um título de crédito geralmente vai perder alguma coisa sobre o valor desse título de crédito. Então, se o título de crédito é no valor de R$ 1.000 e ele vai passar para frente porque ele está precisando logo do dinheiro e alguém vai ficar com esse título de crédito para só receber no vencimento, essa pessoa que vai receber vai pagar, em regra, isso não é de forma absoluta, mas é a regra, essa pessoa que vai receber vai pagar um pouco menos daquele valor que está lá taxado na letra de câmbio, no título de crédito. Claro, se ele vai esperar, se ele vai poder ficar um pouco mais para receber, vai pagar logo e vai esperar até o vencimento, ele vai sim querer ganhar alguma coisa com isso, então ele paga um pouco menos daquele valor que ele vê que está expresso lá na letra de câmbio. E a letra de câmbio ela tem principalmente dois efeitos: efeito translativo e efeito vinculante. Todo autor que vocês forem ler, vocês vão ver expressamente esse nome aí, translativo. Todo mundo usa dizendo que tem um efeito translativo, que é é o principal efeito do endosso, que é de transferir o título ao endossatário. O endossante assina e passa ao endossatário. É a principal, é o objetivo, é até o objetivo do endosso. Então é o principal efeito, translativo. Vocês vão ver. Como o nome vinculante, talvez vocês não vejam em todos os autores, mas nada mais é que o efeito de vincular aquele que passa à frente o título de crédito, aquele que passa à frente, aquele que transfere o título de crédito, o endossante também fica vinculado. Por quê? Lembre-se da diferença da seção civil, porque o endossante responde, fica co-obrigado, co-devedor aí da letra de câmbio. Então tem esses dois efeitos, o translativos e o vinculante. De novo, vamos ler o artigo, vamos ler o Código Civil, porque tem um artigo 914 que vale a pena ler por conta dessa diferença da legislação não aplicável aos títulos de crédito em geral e da legislação aplicável à letra de câmbio. Vamos ver aí o 914, olha o que é que diz. Ressalvada a cláusula expressa em contrário constante do endosso, não responde o endossante pelo cumprimento da prestação constante no título. Ora, é exatamente o contrário do que eu acabei de dizer. Na letra de câmbio, na legislação especial, ele responde. É o efeito vinculante. No Código Civil, ressalvada a cláusula expressa em contrário constante do endosso, não responde o endossante pelo cumprimento da prestação constante do título. Então é exatamente o contrário. Cuidado, não confunda. O artigo 914, então, não se aplica a letra de câmbio, que é regida por legislação especial, como a gente já viu. Todavia, a gente pode sim, de forma expressa, mesmo na letra de câmbio, legislação especial, criar aí uma forma de não se vincular, de afastar essa vinculação. É a chamada cláusula sem garantia. Então, de forma expressa, o endossante, aquele que está transferindo o título de crédito, ele pode transferir, só ter o efeito translativo, mas não se vincular. Essa é a chamada cláusula sem garantia. Então, ele faria constar no título de crédito, tá aí uns exemplos aí que eu coloquei para vocês, pague-se sem garantia a José Benevides. Poderia também, alguns autores falar, transfiro para José Benevides sem garantia. Ainda poderia ser endosso para José Benevides sem garantia, endosso sem garantia a José Benevides. De toda forma, ele deveria fazer constar de forma expressa que não quer se vincular, não quer ficar responsável pela garantia do pagamento do crédito. Muito bem. O endosso tem algumas classificações. A mais importante é essa daí. Um endosso em branco e um endosso em preto. E ela é bem simples, ela é bem fácil. O endosso em branco não identifica o nome da pessoa a quem está se transferindo o título de crédito, o endossatário. O endosso em preto identifica o endossatário, identifica aquele que está recebendo por transferência o título de crédito.
É muito simples essa classificação, é fazer constar no próprio título o nome do endossatário. É isso que diferencia o endosso em branco do endosso em preto. Não se esqueça que nós estamos no título que se rege pelos princípios que nós estudamos, e inclusive o princípio da literalidade. Então, o que não está constando no título não tem o efeito cambiário que nós estudamos. Pode até ter efeito na esfera civil, mas não o efeito cambiário. Então, o endosso, obviamente, ele precisa constar na letra de câmbio, no próprio título, na cártula, princípio da literalidade. E aí tem alguns autores que fazem uma observação que eu acho que vocês vão ver no Tomasetti, que é muito interessante. Ele diz que por conta desse princípio da literalidade, se não houver espaço suficiente para fazer constar um endosso, por exemplo, na letra de câmbio, poderia ser colado um pedaço de papel, poderia ser colado, poderia ser aumentado aquela cártula para se fazer constar o endosso. Claro que isso merece um pouco mais de cuidado, fazer constar um pedaço de papel, fazer observação, inclusive tem alguns autores que deveria ser feita uma observação no original, dizendo que foi acrescentado o papel. De toda forma, de modo geral, a doutrina aceita que seja feito dessa forma, quando não houver mais espaço na cártula, no documento. Então, nós temos então três formas de endosso, quanto à forma, né? Mas para entender, essas formas estão diretamente relacionadas com o endosso em branco e o endosso em preto. Primeiro, o endosso, de modo geral, ele é feito por simples assinatura do credor no verso. Simples assinatura do credor no verso da cártula. Esse, com simples assinatura, nós teríamos aí o chamado em branco. Por que nós teríamos chamado em branco? Porque é a simples assinatura e não indicando o nome do endossatário, seria em branco. A outra forma é a assinatura do credor, faltou um Rzinho aí, no verso ou no anverso, com a expressão pague-se ou equivalente, né? A gente já viu aí uns exemplos, pague-se, transfiro, endosso para, enfim, poderia também ser no anverso. Agora, no anverso, na face, na frente, né, com a expressão. Aí teria que ter expressão. Esse também pode ser considerado um endosso em branco porque não traz o nome do endossatário. E aí a terceira forma, nós poderíamos fazer a assinatura do credor no verso ou no anverso com a expressão pague-se seguida do nome do endossatário. Pague-se Antônio Benevides. Esse daí está aí um exemplo de endosso em preto, porque nós estaríamos expressamente identificando o endossatário. Muito bem. Essa observação aqui eu deixei para vocês, porque para vocês lembrarem, notem que o endosso não pode ser feito pela simples assinatura do credor no anverso. Isso para vocês fazerem aí, primeiro aquela diferença lá, o próprio Fábio Coelho, ele lembra que a gente não estudou o aval, nós vamos estudar, mas que se o credor simplesmente coloca aí a sua assinatura no anverso, nós teríamos a figura do aval, então é para não confundir. A gente viu também que tem um aceite, mas aí o aceite não seria propriamente o credor e sim o sacado, né? De qualquer forma, facilitaria aí para você, quando vê só uma assinatura, identificar se for credor. E aí você teria, se tivesse a assinatura do credor, você teria uma dificuldade inicial de entender se trata de um aval ou de um endosso. Se eu estou falando, claro que você não está diante do sacado. E aí, para evitar essa sua dúvida, se quem está assinando ali, já que não é o sacado, quem está assinando ali está fazendo um aval ou um endosso, você não teria, em regra, a simples assinatura dele no anverso, você teria sempre que ter seguido daquelas expressões que a gente viu lá, pague-se, transfiro para. Considerando um endosso em branco, especialmente também o que a gente viu do endosso em preto, o, o portador pode transferir sem necessidade de assinar, não se vinculando, portanto, ao pagamento. Então, isso cria para a gente algumas possibilidades. O Fábio Coelho mostra aí 5 possibilidades. Vamos ver cada uma delas. Não esqueçam que quando eu deixei anotado para ninguém esquecer, e eu já falei isso para vocês, que o endosso, ele transfere, mas além do endosso é preciso a tradição, é preciso a entrega do próprio título de crédito, né? Então, na verdade, o título de crédito ele se transfere mediante endosso mais tradição ou mediante cessão civil mais tradição.
os títulos de crédito. Exemplo aí da letra de câmbio. Vamos ver então quais são essas 5 possibilidades que o Fábio Coelho trata. A primeira é inserir o nome no endosso, que é um endosso em preto, e ele continua sendo credor, mas não se vincula, pois não transfere. Peraí, vamos entender melhor aí o que é que a gente está falando. A gente está falando de, quando ele diz insere o seu nome no endosso, eu estou tratando da seguinte forma. Aqui houve a transferência de um título de crédito, já houve a circulação, e eu recebi o título de crédito. Só que quando eu recebi o título de crédito, ele veio com o endosso em branco. O que significa dizer que ele veio com o endosso em branco? Ele não veio com o nome de para quem está sendo transferido. Então a primeira possibilidade que eu teria aí era de inserir meu nome no próprio endosso. Ora, se eu insiro meu nome no endosso, ele está deixando de ser um endosso em branco para passar a ser um endosso em preto. Nesse caso, eu sou credor, mas eu não me vinculo ainda. Claro que eu não me vinculo porque eu não estou transferindo para ninguém. Se eu não estou transferindo para ninguém, eu só sou credor. Eu não tenho como me vincular ao pagamento, me vincular à responsabilidade pelo pagamento do título. Muito bem. A segunda é, mesmo recebendo o endosso em branco, inserir o nome de outra pessoa, não inserir o meu próprio nome. Eu posso inserir o nome de outro, de um terceiro, para quem eu já sei que vou transferir. Isso é muito comum. Aí eu teria novamente o endosso em preto, porque eu estaria fazendo constar o nome da nova pessoa que está recebendo aí, do novo credor. Eu não sou credor, porque não fiquei naquela cadeia de transferência de endossos da letra de câmbio. E quem vai, mas também eu não vou ficar vinculado. Quem vai ficar vinculado é o outro. O outro, o que passou antes para mim sem colocar meu nome e agora eu estou passando para frente. Então vai ficar uma relação entre quem fez o endosso para mim e para quem e a pessoa que eu coloquei o nome no endosso. O meu não vai aparecer. Eu não estou na cadeia como credor, não sou credor e também não fico vinculado. Terceira possibilidade é endossar a letra em preto. Ora, a letra em preto é aquela que já vem com o meu nome. Se ela já vem com o meu nome, eu já estou vinculado. Eu já estou vinculado. Se eu fizer a transferência para outro, eu também estou me responsabilizando pelo pagamento da letra de câmbio, pelo pagamento do título de crédito. Quarta possibilidade é endossar em branco. Então, peraí. Então, eu recebi. Como eu recebi o título de crédito, se já consta meu nome, ela inicialmente é uma letra, é um endosso em preto, porque já consta meu nome, o que faz de mim já vinculado à responsabilidade pelo pagamento. Mas eu posso endossar para um outro e não colocar o nome do outro, deixar fazer um novo endosso, dessa vez um endosso em branco. Então aí eu estou transferindo, mas já estou vinculado. A última possibilidade é entregar a outra sem qualquer alteração do título. Recebi o título, da forma como eu entrego, eu passo para frente e aí eu sequer apareço, não viro credor, não viro responsável, sequer apareço, eu simplesmente portei ali em alguns momentos o título de crédito e estou passando para frente. Muito bem. Essas são as possibilidades aí apresentadas pelo Fábio Coelho. O assunto é longo, tem muita coisa para a gente tratar ainda da cláusula com garantia, sem garantia, mas eu vou deixar para a próxima aula, em que nós vamos ter mais tempo, acredito, porque na próxima semana devemos começar um novo formato de aula. Assim que for possível, vocês serão informados, acredito até que já foram, uma altura dessa, depois que essa aula foi gravada, vocês já devem ter recebido aí informações novas sobre a aula das próximas semanas, que terá uma nova formatação, e eu acredito que a gente vai ter mais tempo. Portanto, eu vou deixar os maiores detalhes do endosso para frente. Obrigado. Tá aí dessa vez são 2 exercícios. Respondam, por favor, os exercícios como treino, e aí eu vou responder junto com vocês depois. 2 exercícios bem fáceis sobre o endosso. E no último slide, a bibliografia do Fábio Coelho, como de costume, de Marlon Tomazetti. Muito obrigado.